professora Raquel Soares, da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, e este é um material preparado sobre o assunto de segurança e condições de trabalho, baseado no livro do Joel Souza Dutra, Gestão Contemporânea de Pessoas, Desafios Atuais. Capítulo, que é uma primeira abordagem, uma introdução à temática, nós abordaremos sobre integridade das pessoas, segurança no trabalho, monitoramento da saúde das pessoas, qualidade de vida no trabalho. Todos esses são temas cada vez mais relevantes no contexto das organizações atuais e serão vistas algumas ações que podem possibilitar que as organizações tenham programas, ações, atividades, iniciativas visando a preservação da integridade das pessoas e também entender por que existe uma relação tão direta entre segurança no trabalho e cultura organizacional. Ademais, algo que tem estado bastante em evidência no contexto atual, diante da pandemia do Covid há mais de um ano, é a importância de se pensar a saúde dos colaboradores no sentido mais amplo do que não simplesmente a ausência de doença. Porque mesmo que as pessoas não estejam fisicamente doentes, podem existir muitas outras manifestações de desequilíbrios mentais, emocionais, alguns deles provocados pelas condições do trabalho em si, como nós temos visto no último ano, pessoas em home office, pessoas instáveis quanto ao trabalho, com abertura, fechamento do estabelecimento de local de trabalho, tudo isso causando uma grande insegurança psicológica e até mesmo danos emocionais e mentais à saúde do trabalhador. Sobre isso que nós veremos neste capítulo. Primeiro, trazendo uma visão sobre a integridade das pessoas. Quando se fala em integridade, é preciso ter em mente que, como o próprio nome sugere, íntegro é aquilo que está inteiro, que não foi afetado, que não foi diminuído, que não teve nenhuma alteração. E também é um adjetivo, o íntegro, que se coloca ao comportamento das pessoas, aquelas que são consideradas honestas, que agem com retidão e aquelas que agem também, de certa forma, dentro de uma certa inocência ou pureza, sem querer prejudicar ao outro, sem querer afetar negativamente a organização ou os colegas de trabalho. De um ponto de vista político, no ambiente mundial, considera-se que a saúde é um componente da integridade. É importante buscar um estado completo, um estado integral do bem-estar físico, psíquico e social dos trabalhadores, segundo a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 50 do século passado, já trazia essa definição. Quando se fala em integridade no ambiente de trabalho, essa integridade ela pode ser categorizada, ela pode ser classificada em pelo menos 3 tipos ou 3 componentes da integridade. Didaticamente a gente separa, obviamente na prática é muito difícil separar a integridade, mas para fins didáticos nós podemos claramente entender que integridade envolve um componente físico, que se refere às questões relacionadas à segurança das pessoas, tudo que se refere a evitar acidentes, evitar causas de doença no corpo físico do ser humano, e também, intimamente relacionada a essa dimensão, nós temos a integridade psicológica, que se refere aos cuidados que se deve ter com relação à saúde mental dos trabalhadores e tudo que se refere a ela, principalmente ao estresse e às doenças que são consequência da somatização
desses danos psíquicos ou emocionais. E o terceiro componente é a integridade social, relacionada àquilo que está não só dentro da organização, mas fora da organização, uma vez que cada trabalhador não é somente um trabalhador, um funcionário daquela empresa. Ele interage em outros grupos sociais, ele tem sua família, ele convive na sociedade e tudo isso também pode ser fatores de desconforto social e cabe à organização buscar meios de minorar, de diminuir esses efeitos externos que são o objetivo da integridade social. Falando mais detalhadamente sobre a integridade física, ela envolve um monitoramento, um cuidado com diversos aspectos. Dentre eles, nós podemos citar o ambiente onde o trabalho é realizado, a estrutura física como um todo, desde os locais de trabalho, a iluminação, escadas, rampas, altura, assim como os instrumentos de trabalho que a pessoa tem à sua disposição, equipamentos, ferramentas, vestimentas, uniformes. Aqui se fala muito na questão dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são obrigatoriamente, que devem ser obrigatoriamente fornecidos pela empresa, e os funcionários têm também a obrigação de utilizá-los pela sua própria segurança e pela sua própria integridade física. Os processos de trabalho e a maneira como eles são realizados, a preparação do trabalhador, o treinamento prévio para que ele possa realizar aqueles processos e o acompanhamento do dia a dia, se os trabalhadores estão realizando aqueles processos da maneira correta, da maneira como eles foram instruídos e, obviamente, da maneira que preserve a sua integridade física. Falando agora sobre a integridade psicológica, como eu disse, é uma abordagem difícil de separar da integridade física, mas tem sido cada vez mais importante no último ano, principalmente com a Covid, com a pandemia, que colocou muito, de forma muito vulnerável a integridade física dos trabalhadores, mas mostrando que junto a essa integridade física está também a psicológica. E quando nós falamos em integridade psicológica, existem estudos como o do Desjures, que é um autor francês que estuda a saúde mental do trabalhador a partir da perspectiva da dinâmica do prazer e sofrimento no trabalho, que é conhecida como abordagem da psicodinâmica do trabalho. Há também vários estudiosos mais recentes que tratam do estresse no trabalho, alegando que existe um desequilíbrio natural, um desequilíbrio intrínseco na relação entre o ambiente e a pessoa, e dependendo da forma como esse equilíbrio ou desequilíbrio é tratado, ele pode ameaçar o bem-estar do trabalhador. E um terceiro grupo de autores tratam da integridade psicológica ou da saúde mental do trabalhador a partir da perspectiva do desgaste mental, principalmente quando existe uma tensão inerente ao trabalho ou ao ambiente onde ele é realizado. Seja essa tensão provocada pela natureza do trabalho em si ou pela gestão, pela liderança, pelas circunstâncias do ambiente, pelo momento econômico daquela organização, por exemplo. O que pode ser feito nesse caso é que haja um diálogo constante e uma excelente comunicação por parte da gestão, dos gestores, a fim de minimizar essas situações que provocam danos à saúde mental do trabalhador. Outro ponto muito importante em relação à integridade psicológica, que muitas vezes torna difícil prevenir e até mesmo tratar a saúde mental do trabalhador, é que ele muitas vezes não percebe que está presente no seu dia a dia.
levando a situações extenuantes como a síndrome do burnout, quando o funcionário ele chega no mais alto nível de estresse e como se ele literalmente viesse a um apagão, quando se esgotam as suas possibilidades de trabalhar, e é uma síndrome que vem acometendo muitos profissionais ultimamente. Então, deve-se ter sempre essa busca pela consciência, por entender se aquele processo é um processo normal ou se está comprometendo a integridade psicológica e a saúde mental do trabalhador. No que se refere à integridade social, suas raízes elas estão até mesmo fora da organização e diretamente irão afetar o comportamento das pessoas na relação com o trabalho. Os estudos sobre diversidade têm uma relação muito forte com a questão da integridade social. Quanto mais diverso é um grupo com diferentes gêneros, raças, classe social, escolaridade, religiões, nacionalidades, tudo isso pode causar algum tipo de desequilíbrio no ambiente organizacional. E a organização ela pode buscar meios de diminuir esse desequilíbrio, sendo a utilização de benefícios, campanhas de conscientização, acompanhamento individualizado, às vezes feitos por assistentes sociais, algumas das formas mais comuns por meio das quais as organizações intervêm nessa questão da integridade. Eu vou parando por aqui, sugiro que vocês assistam agora ao vídeo que eu vou deixar o link no PVA-NET, da professora Ana Cristina Limonge, falando sobre o conceito de bem-estar biopsicossocial. No próximo vídeo eu continuo falando sobre saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho. Até mais!